onda ou partícula. Quando os estudos acerca da natureza e das propriedades da luz começaram a ser consolidados, lá para o fim do século XVII, na Europa, quase ninguém duvidava de que sua velocidade de propagação seria finita, embora muito alta. Mas havia um profundo debate sobre se a luz era composta por pequenas partículas ou se propagaria como uma onda. As pessoas olhavam para o sol ou para a chama de uma vela e se perguntavam se essas fontes de iluminação estavam disparando pequenos projéteis do que iam se chocar com seus olhos e com tudo mais ao redor, ou se na verdade não faziam nada além de perturbar um meio, como uma pedra lançada no lago perturba a água ou a vibração das cordas de um piano perturba o ar. Um dos principais defensores da teoria ondulatória, que via a luz como um tipo de perturbação, era Christian Huygens, astrônomo e matemático holandês. Ele sustentava que a luz era uma espécie de onda de choque esférica, como uma bolha que se expandia a partir da fonte luminosa. Cada ponto dessa bolha atuava como uma fonte de novas bolhas, que se propagavam apenas em frente. A soma de todas as ondas de choque resultava nos raios luminosos que chegam aos nossos olhos. Trata-se, é claro, de uma hipótese ad hoc, que Huygens propusera para tentar explicar os resultados obtidos em laboratório. Embora ele tenha conseguido usar seu modelo ondulatório para deduzir as regras práticas da reflexão da luz, não havia, em sua teoria, nenhuma justificativa para as ideias em que tinha se baseado. De fato, a teoria de Huygens sofreu críticas severas na Inglaterra. Ninguém menos do que Newton achava que a luz era um fluxo de partículas, voando sempre em linha reta. O imenso prestígio de Newton nos meios acadêmicos dava um peso enorme à teoria corpuscular-corpúsculo. O pequeno corpo é o mesmo que partícula, no exemplo clássico da falácia do apelo à autoridade, que é o erro de se considerar uma coisa verdadeira não por causa das provas a favor dela, mas, sim, pela fama ou autoridade de quem faz a afirmação. As críticas de Newton à concepção de Huygens eram duras, mas não infundadas. Seu modelo corpuscular tinha a virtude de ser mais simples e também de estar de acordo com o que se conhecia sobre a luz na época. Em particular, o modelo newtoniano explicava muito bem a reflexão da luz em espelhos e outras superfícies polidas. Tanto a luz batendo em espelhos quanto bolas de bilhar chocando-se com as laterais de uma mesa de sinuca parecem se comportar da mesma forma. Newton também achava que as partículas de luz moviam-se mais rápido em meios mais densos, como a água, e mais lentamente em meios mais rarefeitos, como o ar. Essa ideia fundamentava-se no seu entendimento de que mesmo os átomos de luz tinham que ter massa e, portanto, seriam atraídos com um puxão gravitacional mais forte quando passassem perto de corpos mais densos. Era por isso, dizia Newton, que a luz se dobra e muda de direção quando sai do ar e entra na água, ou vice-versa. Prestígio de Newton à parte, o fato era que nem todas as propriedades da luz poderiam ser adequadamente explicadas pela teoria corpuscular. Por exemplo, uma das objeções à teoria ondulatória era que, se a luz fosse uma onda, deveria ser capaz de contornar obstáculos, como as marolas no lago de águas calmas passam ao redor de um barco. Ocorre que a luz de fato aparenta contornar pequenos obstáculos, um fenômeno que já havia sido observado na época de Newton e chamado por seu descobridor, o padre Francesco Grimaldi, de difração. Ele observara que a luz saída de um pequeno furo se abria, propagando-se num cone e, além disso, produzia franjas iluminadas na sombra de pequenos objetos postos no caminho do cone. Newton não tinha uma explicação satisfatória para a difração além da já citada ação gravitacional de corpos densos e, depois de realizar alguns quantos experimentos, deixou a questão em aberto. O debate sobre a natureza da luz prosseguiu por cerca de um século depois de Huygens e Newton, sempre com vantagem para o pai da gravitação universal. Mas, no século XIX, um experimento abalaria o edifício da teoria corpuscular da luz. Na primeira década do século XIX, o inglês Thomas Young, um profundo conhecedor do trabalho de Newton sobre os fenômenos ópticos, percebeu que algumas das propriedades da luz poderiam ser melhor explicadas se considerarmos que ela é formada por ondas que se superpõem, ora reforçando, ora enfraquecendo umas às outras. Para demonstrar esse princípio, ele propôs o seguinte experimento: num quarto escuro, pegue uma fonte de luz e coloque um anteparo à sua frente.
de modo que toda a luz seja bloqueada. Agora, faça um furinho no anteparo de modo a deixar passar um cone de luz. E, a certa distância do anteparo com o furinho, coloque um segundo anteparo, agora com duas fendas pequenas, de modo que a luz possa passar por elas. Por fim, coloque um terceiro e último anteparo, esse sem furo nenhum, para receber a luz que passa pelo par de fendas. Há dois resultados possíveis para essa experiência, pensou Young. Ou a luz é realmente composta de partículas e, nesse caso, o terceiro anteparo vai apresentar uma mancha luminosa forte onde os dois cones de luz se encontram e duas áreas de luminosidade menos intensa nas bordas. Ou a luz é composta de ondas e, nesse caso, o terceiro anteparo vai formar um padrão misturado de luz e sombra, parecido com o que Grimaldi observara no passado. Young já sabia que quando duas ou mais ondas se encontram elas podem se reforçar ou se enfraquecer. Se as cristas de duas ondas se sobrepõem, a crista resultante é a soma de ambas. Se uma crista coincide exatamente com um vale, a onda resultante fica menor e pode até se anular. De maneira geral, a soma de duas ou mais ondas gera um padrão de interferência, cujo formato vai depender das condições específicas. Quando Young realizou seu experimento, hoje conhecido como experimento da fenda dupla, encontrou os padrões de interferência que esperaria caso a luz fosse mesmo composta por ondas. Os resultados eram incontestáveis. Não havia como conciliar o resultado experimental de Young com a teoria corpuscular de Newton. Ao longo do século XIX, outras experiências foram montadas com a intenção de demonstrar a natureza ondulatória da luz. Todas obtiveram grande sucesso. E como se todas essas demonstrações empíricas não bastassem, o escocês James Clerk Maxwell publicou um artigo de 4 partes, entre 1861 e 1862, demonstrando que a luz era uma onda e construindo, no contexto dessa demonstração, um modelo para explicar a relação, até então profundamente misteriosa, entre eletricidade e magnetismo. Maxwell obteve ainda um sucesso teórico triunfal ao apresentar 4 concisas equações que mostravam como a luz se propagava, além de deduzir o valor exato da velocidade da luz em qualquer meio, desde que conhecidas as propriedades eletromagnéticas dele. Numa grande unificação, comparável à obtida por Newton ao explicar, por meio da gravidade, tanto a queda das maçãs no solo quanto o movimento da Lua ao redor da Terra e o dos planetas ao redor do Sol, Maxwell conseguiu unir, numa só teoria, fenômenos tão dispares quanto ímãs, a luz, entendida como uma onda, e os relâmpagos. O sucesso estupendo da teoria de Maxwell pareceu ser o ponto final no longo debate sobre a verdadeira natureza da luz. Mas era mesmo,